Oi, gente, sou Luciana Aguilar. Quero compartilhar com vocês um pouco da pesquisa que tenho feito sobre leituras. Eu preparei essa apresentação para me guiar, e eu deixo para vocês o link na descrição do vídeo, caso queiram consultar as referências. Bem, eu coloquei o título dessa apresentação de Bordando Leituras e vou tentar expressar durante essa conversa mais ou menos aquilo que eu pensei. Mas primeiro eu quero me apresentar, né? Eu sou especialista em artes manuais para educação, gestora acadêmica, docente da pós-graduação, pedagoga, atuo como professora tutora, sou mãe, estudante do curso de letras e escritora. Escrevo sobre os temas do cotidiano, as coisas ditas pequenas da casa, os fios, mulheres, maternidade. Pesquiso leituras e os processos de escrita. Os meus textos eles estão no canal do YouTube Nina Veiga, onde eu participo de uma série de audiotextos e podcasts. No blog, os mesmos textos que estão no canal, eles estão publicados no blog Artes Manuais, na íntegra, e estão disponíveis para quem prefere ler ao invés de ouvir. Recentemente eu publiquei um livro junto à editora Livre Arte que chama Entre Outonos. E nesse livro eu publiquei um conto, né? E nesse livro ele reúne contos de várias mulheres escritoras. E todos os links vão estar aí na descrição do vídeo. Bom, eu fiz uma primeira apresentação sobre essa pesquisa de leitura, e ali eu fui buscar na história da leitura como as mulheres eram retratadas e como as mulheres liam, né? Então encontrei pinturas que retratavam as mulheres lendo. Elas estavam comumente dentro das suas casas. É claro que tem um recorte de classe aí nessas pinturas, né? Mas elas liam majoritariamente dentro de casa e liam livros, eram retratadas lendo livros. Quando elas estavam num ambiente externo, era no máximo no jardim da casa, né? Enquanto os homens eles liam eles eram retratados nessas pinturas dos anos 1800, lendo do lado externo da casa, lendo em lugares públicos, lendo jornais, lendo em voz alta, né? Tinha algumas pinturas retratavam homens lendo para uma audiência. E aí eu fui buscar alguns documentos e encontrei assim documentos sem pontuação que dependiam a interpretação dependia de quem lia, né? Então a entonação e o sentido do texto era dado por quem lia em voz alta para os demais. E aí encontrei também uma regra cristã que dizia que mulheres deviam manter-se quietas enquanto esperavam e que se fossem ler, que leriam em voz baixa ou para si mesma, né? Bom, na oralidade, os contadores de histórias, eles vão perdendo lugar, perdendo credibilidade para aquilo que está escrito. E já que passa a valer o que é escrito como verdade, né? E aí também olhei brevemente para a leitura dos gráficos das artes manuais, as dificuldades que as pessoas têm em lê-los e como essa reprodução das peças passa a ser de olho, né? Depois eu encontrei os agentes de leitura, e aí a cada vez que eu acompanho o trabalho deles, eu acredito que eu deveria ter cruzado com eles na infância.
Esse é um primeiro momento de pesquisa onde eu encontro, onde eu deixo algumas perguntas. Quando você pega o livro pela primeira vez, o que você faz, né? Você folheia o livro, você lê a orelha do livro, lê o índice, e aí como que você lê? Você aceita o que está escrito, discute com o livro, faz anotações, pinta um livro. Tem diferença quando você lê um texto literário ou um texto acadêmico? E aí essa diferença que eu me preocupei nesse momento seria essa diferença no corpo, né? Como postura, como dor, como satisfação ou não. E aí começo a pensar, então, a leitura como um encontro. Não sei se faz sentido essas perguntas, se elas são relevantes, mas são um começo, né? Foi ali que eu comecei. Depois disso, eu fiz o trabalho de conclusão de curso, do curso de pedagogia, também com esse tema. O texto não está publicado, então não posso compartilhar com vocês inteiro, mas eu vou trazer um trecho, né? E aí, nesse texto, nesse artigo, né, nesse ensaio, eu estou buscando uma resposta para a afirmação que eu sempre ouço, né? Quando eu falo de leituras, não gosto de ler. Muitas pessoas são bem taxativas. E aí eu achei que olhar para a história da leitura, os atravessamentos, o público, o ambiente escolar, podia me deixar alguma pista para encontrar essa resposta, mas talvez me deixam mais evidentes as marcas, né, que esses atravessamentos tomam. Durante a pesquisa, então, eu encontro Carolina Fedato, ela é uma linguista, e no artigo dela intitulado O que se diz ao negar-se ler, ela aborda o papel da escrita na leitura. Para ela, a escrita é algo que perdura, que traz verdade, que registra, enquanto a leitura seria a possibilidade de desvendar um mundo codificado. Ler e escrever, diz ela, faz parte de um processo escolar aprendido formalmente. Falar e ouvir são aprendidos de forma cotidiana, nas relações afetivas. E ainda ela sugere que o estudo deva considerar aspectos subjetivos envolvidos na relação sujeito, leitura e história. Mas o que eu quero mesmo saber? Eu quero saber por que crianças, jovens e adultos repetem a fala: não gosto de ler. E aí Carolina diz: ler é um risco. E nesse artigo ela faz uma análise dos números de estudos sobre leitura. E ela conclui que a hegemonia em dizer que a leitura promove a imaginação, ajuda a falar melhor, promove conhecimento, essas frases repetidas e que a gente conhece tão bem, esconde o que não se diz sobre a leitura. Ler é chato, difícil, cansa. Ela diz no artigo, e sim, essas são as justificativas que mais ouço nas conversas. E aí eu volto no meu TCC para reler, para preparar essa apresentação, e me deparo com algo que leio agora. Me parece que cada vez mais estou chamando de autonomia da leitura essa relação, leitura-afeto, incentivo à leitura, aplicado no espaço escolar, tem parecido cada vez mais uma reprodução de opressão. E aí, nesse momento, né, eu estou muito impactada com a questão do estágio, em que eu faço estágio dos anos iniciais, né, e algo que se dizia ser
o incentivo à leitura, na verdade, se torna algo condicionante, algo opressor, né? E aí eu continuo no texto. Algo como condicionar leitores à leitura única daquilo que se lê, valorizando muito mais a informação impressa ou uma certa verdade impressa no texto, utilizando de uma certa desvalorização dos afetos que a leitura emprega. E aqui eu me lembro bem que muitas vezes em que se iniciava a leitura, né, nos anos iniciais, as crianças começavam a fazer relações com outras histórias, com outros assuntos, e que as professoras traziam a criança para o texto como se aquilo que elas estivessem pensando fosse muito longe, inimaginavelmente longe do que o texto dizia, né? Por isso, desvalorizando os afetos que a leitura emprega. E aí eu continuo no que eu tinha escrito na época. Esse texto é 2019-2020. A escolarização tem um papel fundamental em uma certa construção de texto e do livro como verdade. Muito além de dizer que todos deveriam gostar de ler para serem melhores oradores ou entenderem melhor o mundo ao qual estão inseridos, e se pudéssemos simplesmente dizer aos alunos: olha, vem cá ver o que a leitura pode fazer. Olha, cada um tem um jeito de ler. Olha, vem descobrir se nesse texto você se identifica com essa ou aquela forma de leitura. Olha, talvez esse texto seja o seu texto. Veja bem, convido você a ler se quiser, ler se precisar. Ler como você quiser, pulando páginas ou lendo só resumos. A autonomia da leitura. Talvez, e só talvez, estejamos falando da forma escrita pouco convidativa ao leitor, ou a forma escrita que não permite um devir leitor, que o encerra em um significado e não permite o devir, não permite o desejo de leitura. E aí eu volto então ao encontro do texto que me disparou esse incômodo, que é um texto que está na tese da Nina Veiga, que chama Leitura Experiência, Máximo de Intensidade. E aí eu vou ler aqui a citação. Aproxima-se de uma maneira de ler que não se quer leituras de um discurso verdadeiro e estável, pois visa inventar na leitura um mundo deveniente, uma maneira de ler indevir, que ultrapassa questões de entendimento, instalando uma estética da leitura. Uma leitura que inclui o vivível, o sentível e, contraditoriamente, aproxima-se ao máximo do impossível, do invivível, do indizível, do que se lê. Uma leitura que é escrita, contradição que quer deixar vazar ao máximo o intensivo paradoxal da experiência de leitura escrita. Uma leitura que quer imprimir-se no dito, tirar das palavras grafadas no papel o acontecimento, o instante impronunciável da experiência. E quem sabe, tornar-se ela mesmo experiência, leitura experiência, não uma experiência como um olhar reflexivo sobre o vivido, para captar significações, para dar sentido ao vivido e garantir a consciência do não erro futuro. Uma outra forma de experiência que produz máquinas de dessubjetivação. E para alguns, ou muitos autores, a leitura é um encontro, um afeto. A leitura nos afeta. E então eu sigo buscando e encontro Talula Trindade. Ela é doutoranda em educação e no seu texto Corpos Leitores na Escola, ela diz: um corpo, sempre o corpo,
É impossível dissociá-lo de qualquer leitura. A leitura em um gramado, um corpo deitado ao sol. A leitura no ônibus, um corpo que balança. As letras que sobem e descem conforme o movimento do veículo. A leitura em um banco de praça, duro, desconfortável. O barulho das pessoas passando. Um corpo que busca conforto ao mesmo tempo que tenta concentrar-se. A leitura em uma sala de aula, o corpo entre a cadeira e a classe. Pouco espaço para movimentar-se. A sala repleta de pessoas, a necessidade de silêncio. Um corpo que senta, um corpo que tenta adaptar-se. Há também outras situações. A leitura que provoca o riso, a leitura que não é compreendida, a leitura que nos leva às lágrimas, a leitura que nos deixa sem fôlego. Onde reside aqui o leitor padrão? E aí agora eu fico me perguntando, né? Será que as pessoas elas dizem não gostar de ler para evitar responder às incansáveis perguntas como um teste de conhecimento? Qual tipo de leitura você gosta? Ou qual o autor, qual tipo de autor você gosta? Ou qual o título do último livro que leu? Me parece que algumas vezes é mais fácil dizer não gosto de ler do que definir de qual, de tentar enquadrar aonde se está como leitor. Bem, estamos falando de leitura porque tem alguém que produziu uma escrita. O que será que escreve que me afeta quando leio? A escrita pode ser múltipla, e se a escrita é múltipla, seria escrevendo que descobriríamos essa nossa antipatia pela leitura? E aí eu chego no livro Ler e Escrever, de Wanda Ingdor. As autoras, elas são professoras de língua portuguesa e linguistas, e elas falam sobre a concepção de escrita. E elas dividem essa concepção em três, essas concepções de escrita em três. Então, uma quando o foco está na língua, que valoriza, que é a escrita que valoriza as regras gramaticais, o bom vocabulário, a avaliação da produção textual. E aí elas escrevem: o texto é visto como um simples produto de uma codificação realizada pelo escritor e decodificada pelo leitor, sendo necessários a ambos o conhecimento dos códigos. E aí no subcapítulo escrita foco no escritor, elas dizem: escrever é expressar o pensamento no papel. Nessa concepção elas falam essa concepção fala que o autor é a expressão absoluta do saber. O texto é visto como produto lógico do pensamento, ou representação mental do escritor. E já a outra concepção apresentada pelas autoras é de foco na interação, onde o autor usa o conhecimento que tem para escrever para o seu leitor. Relê, reescreve com a intenção de uma interação com o leitor. E para finalizar essa concepção como foco, a concepção de escrita com foco na interação, elas trazem o autor Graciliano Ramos. E aí eu vou ler a citação, então, que elas trazem nesse texto. Deve-se escrever da mesma maneira como as lavadeiras lá de Alagoas fazem seu ofício. Elas começam com uma primeira lavada. Molham a roupa suja na beira da lagoa ou do riacho. Torcem o pano, molham-no novamente. Voltam a torcer. Colocam o anil, ensaboam e torcem uma
2 vezes, depois enxaguam. Dão mais uma molhada, agora jogando a água com a mão. Batem um pano na laje ou na pedra limpa. E dão mais uma torcida e mais outra. Torcem até não pingar do pano uma só gota. Somente depois de feito tudo isso é que elas dependuram a roupa lavada na corda ou no varal para secar. Pois quem se mete a escrever devia fazer a mesma coisa. A palavra não foi feita para enfeitar, brilhar como ouro falso. A palavra foi feita para dizer. E aqui ele está falando, né, dessa preparação de quem escreve, como a interação, com foco na interação, de torcer, de revisitar o texto e fazer muitas revisões. Eu acho bem bonito isso, mas eu também gosto de enfeitar, e aí eu bordo. E bordar é um ato de enfeitar, de criar, de customizar e até mesmo de remendar. Então, fiquei pensando numa leitura que traz em si fios externos, a leitura mundo, que traz o contexto histórico e individual. Pensei assim, a agulha que fura o tecido, quando sai com um nó, ou simplesmente fura o tecido novamente em outro ponto, transforma em algo que não é o mesmo. A linha não é a mesma, o fio não é a mesma, eles já estão juntos. E aí, desculpa, o gatinho aqui. E aí convidar a abordar leituras talvez seja meio imaginativo, assim, imaginário, né? E eu fico com a sensação que abordando leitura seja mais um ensaio de um projeto do que propriamente o resultado de uma pesquisa. Começo tentando responder a uma pergunta: por que alguém diz não gostar de ler? E ao tentar respondê-la, não chego a uma conclusão, só pistas que podem ser enumeradas, listadas, analisadas, mas talvez não deem conta de toda a infinidade de possibilidades das subjetividades leitoras. Talvez hoje alguém que me diz que não gosta de ler, amanhã mude de ideia. Bem, é isso. Eu quero agradecer o espaço de escuta. Claro, se tiverem referências ou experiências leitoras de não gosto de ler, né? Compartilhem comigo aqui. Eu vou adorar, porque sigo no caminho da pesquisa desse incômodo. Uma pesquisa que pretende olhar quem diz não gostar de ler. Ô, gatinho, pelo amor de Deus, onde você vai? É isso, gente. Até.